Livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 22, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 1: os sacerdotes levitas e todas as tribos de Levi não terão parte nenhuma herança em Israel, das ofertas queimadas do Pai Eterno, da sua herança comerão. No livro de Números, capítulo 18, versículo 9, versículo 8 e versículo 9. Isto disse mais o Pai Eterno a Arão: eu eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti, a teus filhos, por estatuto perpétuo. Versículo 9: isso terá das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas expiação do pecado e com toda a sua expiação da culpa que me restituírem. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos, para os teus filhos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3, está escrito assim: capítulo 9, versículo 13 de 1 Coríntios: não sabeis vós que os que administrem o que administra o que é sagrado, come do que é do templo, e que os que de continuo estão junto ao altar, participa do altar. Vou ler mais uma vez o capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, come do que é do templo, que os que de continuo estão junto ao altar, participa do altar. Aqui está falando de cereais também, não está falando de dinheiro. O versículo 2 do capítulo 18 de Deuteronômio: pelo que não terá herança no meio dos seus irmãos, o Pai Eterno é sua herança, como ele tem dito. Versículo 3: este, pois, será o direito do sacerdote, receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que dará ao sacerdote. A espada é o quarto traseiro do boi, e as queixadas e o bucho. No livro de Levítico, capítulo 7, versículo 30, está escrito assim: as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Pai Eterno, a gordura do peito com peito trará para mover por oferta movida perante o Pai Eterno. O versículo 4 do capítulo 18 de Deuteronômio: e dá a ele as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite,
as primícias da tosquia das tuas ovelhas. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 29, está escrito assim: as tuas primícias, os teus licores, não retardará, o primogênito de teus filhos me darás. O versículo 5 do capítulo 18 de Deuteronômio. Porque o Pai Eterno teu Yahweh o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista a servir no nome do Pai Eterno, ele e seus filhos no nome do Yahweh, todos os dias. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1, está escrito assim: contexto a palavra. O Pai Eterno escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Versículo 1. Depois tu farás chegar a ti os teus irmãos Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. O versículo 6 do capítulo 18 de Deuteronômio. Quando vier um levita de alguma das tuas portas de todo o Israel, onde habitar, vier com todos os desejos da sua alma, ao lugar que o Pai Eterno escolher. No livro de Número, capítulo 35, versículo 2 e versículo 3. Contexto a palavra, a cidade dos levitas. Versículo 2: dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, dê a cidade aos levitas, que habita, e também os levitas darei o rabalde ao redor dela. O rabalde aqui é um patrimônio, um povoado. O versículo 3: e terão essa cidade para habitá-las, porém os seus arrabaldes, que é um povoado, serão para os seus gados, para a sua fazenda, para todos os seus animais. O versículo 7 do capítulo 18 de Deuteronômio. E servir no nome do Yahweh, o seu Pai Eterno, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Pai Eterno. No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 2, está escrito assim: contexto a palavra. Ezequias regula a turma dos sacerdotes levitas. Versículo 2. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes levitas segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes levitas, para os holocaustos, para as ofertas pacíficas de paz, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraial do Pai Eterno.
O versículo 8 do capítulo 18 de Deuteronômio. Igual porção comerão além das vendas dos seus primogênitos, dos seus patrimônios. Vou ler mais uma vez, versículo 8. Igual a porção comerão além das vendas do seu patrimônio. No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessa parte do sacerdote levita, para que se pudesse indicar a lei do Pai Eterno. O versículo 9 do capítulo 18 de Deuteronômio, o contexto da palavra: as abominações das nações são proibidas. Versículo 9: quando entrar na terra que o Pai Eterno teu Yahweh te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquelas nações. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 26 e 27, está escrito assim: porém, vós guardarei os meus estatutos, meus juízos, e nenhum destas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Versículo 27. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estava, antes de vós, e a terra foi contaminada. O versículo 10 do capítulo 18 de Deuteronômio. Entre si não achará quem faça passar pelo fogo seus filhos ou as suas filhas, nem adivinhador, nem pronosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: e a tua semente não dará para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Moloque que é um deus, e profanará o nome do teu Deus. O nome do Deus aqui é que o Constantino colocou no Eterno. Mas vou ler de novo. Da tua semente não dará para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanará o nome do teu Yahweh. Eu sou o Pai Eterno, teu Yahweh, que fez o céu, a terra e o mar. O versículo 11 do capítulo 18 de Deuteronômio: nem cantador de encantamentos, nem quem consulte um espírita adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. No livro de Levítico, capítulo 20, versículos 27, está escrito assim: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito divinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão o seu sangue sobre ele. O versículo 12 do capítulo 18 de Deuteronômio: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação do Pai Eterno.
por essas abominações, o Pai Eterno, o seu Iau, a lança fora diante dele. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 24, versículo 25, está escrito assim: com nenhuma dessas coisas vos contaminarei, porque em todas essas coisas se contaminaram as gente que eu lanço fora diante da vossa face. O versículo 13 do capítulo 18 de Deuteronômio: perfeito será como o Pai Eterno teu Iau. Versículo 14: porque estas nações que há de possuir, ouve os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Pai Eterno teu Iau não permitiu tal coisa. Contexto da palavra: a promessa de um grande profeta. Versículo 15: o Pai Eterno, teu Criador do céu e da terra, Iau, te despertará, o profeta do meio de ti, e se teus irmãos como eu, ele ouvirei. Versículo 16: conforme tudo que ele pediste ao Pai Eterno, teu Iau, Criador do céu e da terra, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Pai Eterno, o meu Criador do céu e da terra, o meu Iau, mas verei esse grande fogo para que não morra. No livro de Número, capítulo 35, versículo 2, versículo 3, está escrito assim: versículo 16, está escrito assim: conforme tudo que pediste ao Pai Eterno, teu Criador, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Pai Eterno, teu Iau, nem mais verei este grande fogo para que não morra. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, está escrito assim: e disse a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. Não fala o Pai Eterno conosco, para que não morremos. Não fala o Iau conosco. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 19, está escrito assim: e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se ele não falasse mais. O versículo 17 do capítulo 18 de Deuteronômio: então o Pai Eterno me disse: bem falaram naquilo que disseram. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 28,
Está escrito assim: ouvindo, pois, o Pai Eterno a voz das nossas palavras, quando me faláveis a mim. O Pai Eterno me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em todos falaram eles bem. O versículo 18 do capítulo 18 de Deuteronômio: eis ele suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei eles eis que ele suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, porei as minhas palavras na sua boca. Eles falará tudo o que ele ordenar. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Contexto a palavra: a promessa de um grande profeta. Versículo 15. O Pai Eterno teu Yahweh te despertará um profeta do meio de ti. Se teus irmãos, como eu, ele ouvireis. No livro do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 45, está escrito assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Yahshua de Nazaré, filho de José. Agora eu vou ler pelo nome que o Constantino colocou no Cordeiro do Eterno. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas o nome de Jesus é Yahshua, não é Jesus. Jesus é um título de nome que o Constantino colocou. O versículo 19 do capítulo 18 de Deuteronômio: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Vou ler mais uma vez o versículo 19 do capítulo 18 de Deuteronômio. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, nome de quem? Em nome do Yahshua, eu requererei dele. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 23, está escrito lá assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Mais uma vez eu vou ler. Versículo 23 do capítulo 3 de Atos Apóstolos. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo. Esse profeta aqui é o Yahshua, é o Cordeiro do Pai Eterno, do Yahweh. É Jesus que Constantino colocou o nome no Cordeiro do Eterno, no Yahshua de Jesus.
O versículo 20 do capítulo 18 de Deuteronômio. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que ele não tem mandado, e falar, ou que falar em nome de outros deuses, de imagem de escultura, o tal profeta morrerá. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: o castigo dos falsos profetas e dos idolatras. Versículo 1. Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Versículo 2. E suceder que o tal sinal ou prodígio de quem te ouvir falado, dizendo, vamos após outros deuses, de pau, de madeira, de bronze, de gesso, tem boca e não fala, tem ouvido não ouve, tem nariz e não cheira, tem mão não apalpa e tem pé e não anda, que não conhecesse e servi-los. O versículo 21 do capítulo 18 de Deuteronômio. E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Pai Eterno não falou? Versículo 22 para terminar. Quando tal profeta falar em nome do Pai Eterno, do Iau, e a tal palavra não cumprir, e nem suceder assim, esta é a palavra que o Pai Eterno Iau não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tem temor dele. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 2, está escrito assim: e suceder que o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses de imagem, que não conhecemos e servimos. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Iau, o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, da graça e da força, sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, para que ele dá graça também, dá força, para que nós possamos obedecer a palavra dele, de acordo com a palavra que está escrito, na língua hebraica, na Bíblia hebraica, traduzido para o português, com a Bíblia original. Boa noite para todos, fica todos com a paz. Se for da vontade do Pai Eterno, estarei fazendo o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Fica todos na paz.